Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse é o nosso terceiro vídeo de uma pequena série que estamos fazendo de reflexões a respeito do livro que é proposto pela Igreja do Brasil no mês da Bíblia, mês de setembro, que é a Epístola aos Gálatas, ou podemos também dizer, esta carta de São Paulo aos Gálatas. Então nós vamos ver aí do versículo 11 ao versículo 24, que é parte daquele esboço que nós vimos no primeiro vídeo, como introdução, esboço e endereço da carta. Hoje nós iremos ver o apelo de Deus, né? Então Deus que faz um apelo, né? Em que sentido? No sentido de chamar, né? Chamar o homem a ouvi-lo, a ouvir Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 27, logo no início do Catecismo, diz que o homem é capaz de Deus, né? E por que o homem é capaz de Deus? Porque Deus o criou e Deus colocou no mais íntimo do ser humano um desejo, uma vontade de procurar e buscar a Deus. E é isso que nos tornará feliz, essa comunhão plena com o Senhor. E somente assim o homem será feliz. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, vamos lá. Tome aí a sua Bíblia e vamos começar a ler e a refletir um pouco sobre esse texto de hoje. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 24. Diz assim: Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi, nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, alguém pode dizer, então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo é superior aos demais apóstolos, no sentido de dizer que a pregação, a doutrina de Paulo foi revelada pelo próprio Cristo. Só que os apóstolos aprenderam com Cristo, né? Cristo mesmo é o mestre dos apóstolos, Cristo mesmo os ensina durante 3 anos do seu ministério público, e mesmo assim, em São Mateus capítulo 16, versículo 17, quando Jesus faz aquela pergunta aos apóstolos, e para vós, quem sou eu? E Pedro, tomando a palavra, veja, o apóstolo Pedro tomando a palavra diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus diz a Pedro naquele momento? Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, meus amados irmãos, o evangelho anunciado por Pedro e os demais apóstolos, como também o evangelho anunciado por Paulo, não é uma doutrina humana, como Jesus disse com os fariseus. Jesus disse, vocês ensinam preceitos humanos, e com os preceitos humanos, as leis humanas, vocês querem invalidar, né, o evangelho, a doutrina, né, que eu ensino a vocês. Então,
Primeiro momento aqui, nós podemos compreender que o evangelho anunciado por Paulo à igreja primitiva, à igreja católica, não é um evangelho que veio de uma origem humana, mas do próprio Deus. Versículo 13, né? Veja que Jesus disse em São Mateus 16, 17, que o próprio Pai havia revelado a Pedro aquele evangelho que Pedro tinha dito: tu és o Messias, tu és o Cristo. Essa boa notícia que Pedro dá entre os 12, né? Entre os 11, que ele é o 12º, esse evangelho foi anunciado por Deus para Pedro, né? Foi revelado por Deus Pai. E aqui São Paulo vai dizer, versículo 12, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco. Então, Jesus é o autor da revelação e Jesus mesmo é a revelação por excelência. Então, continuando, ele diz: ouvistes certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. Então, Paulo aqui está falando, vocês ouviram dizer quem eu era. Eu era perseguidor da igreja. Eu era alguém que perseguia e devastava a igreja de Deus. E que igreja? Só existia a igreja de Jesus Cristo, só existia a igreja católica. Então, esta igreja que Paulo perseguia e devastava era a igreja católica. Não tinha outra igreja, melhor dizendo. Ele diz: e como progredia no judaísmo mais do que muitos companheiros da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Então, Paulo era judeu, filho de judeu, no tocante à lei era fariseu e era zeloso das suas práticas judaizantes e religiosas. Tanto é que Pedro, que Paulo, foi aquele jovem que segurava o manto aonde as pessoas depuseram seus mantos aos pés de Pedro para poderem apedrejar Estevão. De Paulo, né? E Paulo é aquele que recebeu a carta de Gamaliel autorizando a sua busca dos cristãos. E aí ele tem um encontro com Jesus. E veja que ele faz um autoelogio dele mesmo. Eu progredia no judaísmo mais do que muitos companheiros da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Então ele era tão rigoroso no zelo, que se diferenciava dos demais. Continuando aqui, versículo 15, fazendo aqui um parafraseado daquilo que foi dito pelo profeta Jeremias. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Então veja, Paulo usa a mesma expressão, quase que a mesma expressão que Jeremias. Desde o ventre materno eu te escolhi e te chamo pelo nome, és meu. E tantos profetas que disseram palavras semelhantes. Então ele diz, e Cristo, desde o ventre materno escolhe Paulo para que Paulo seja anunciador do seu evangelho e assim faça o evangelho de Cristo ser, ou seja, Cristo ser anunciado, faça Cristo ser conhecido. Entre quem? Entre os gentios. E nós já sabemos que o apóstolo Pedro, ele aqui ainda vai dar ainda mais respaldo para isso, nós sabemos que o apóstolo Pedro foi enviado por Jesus para anunciar o evangelho aos judeus, entre as comunidades judaicas. São Paulo, ele reafirma que o evangelho dele é uma revelação divina, é uma revelação
de Deus, né, por meio do seu Filho Jesus, e que o Filho Jesus é a própria revelação, né? Tanto é que ele continua dizendo no versículo 16, não consultei carne nem sangue, não consultei carne nem sangue. Da mesma forma que Pedro também não teve a revelação do Evangelho, Mateus 16, 17, nem por carne e nem por sangue, mas pelo próprio Deus que o havia revelado. E São Paulo continua no versículo 17, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia. Ele está dizendo que o evangelho que ele anunciava foi revelado por Deus e ele não precisou subir a Jerusalém no momento da sua conversão para começar a evangelizar, para começar a falar de Jesus. E, pelo contrário, ele foi para a Arábia e lá ele começou a evangelizar. Aí alguém pode dizer assim, então, Denis, a gente pode ver nitidamente que Pedro não era o líder do colégio apostólico, porque se fosse, Paulo teria ido de imediato procurar saber de Pedro se ele estava correto ou não. Ele não precisou fazer isso porque a fonte da revelação do evangelho que Paulo anunciava foi a mesma fonte da revelação de Pedro. Não foi nem carne nem sangue, mas foi o Pai que o revelou. Mas, porém, veja o que ele diz. Versículo 17, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia. Continuando o versículo 17. E voltei novamente a Damasco, né? Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém. Então veja, em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me, né? Para ver, para estar, né? Com Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Aí não vi nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor, né? E aqui a gente já conhece, não vou entrar em detalhe para não prolongar o vídeo, tem aí um vídeo aqui no meu canal sobre Maria teve outros filhos. Você pesquisa aí e você vai saber quem é esse Tiago aqui, chamado Tiago, irmão do Senhor, né? É um primo de Jesus, né? Ele continua, versículo 20, isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Aí ele diz, apenas ouviam dizer quem outrora nos perseguia, ou melhor, apenas ouviam dizer quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava. E por minha causa glorificavam a Deus, né? Lembra que Jesus disse, vós sois luz do mundo, né? E que vocês têm que estar no lugar alto, não se colocam a luz debaixo de um alqueire, mas em um lugar alto, para que ela ilumine a todos. Assim também brilha a vossa luz. Está em Mateus 5, né? Assim também brilha a vossa luz entre os homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, eles glorificavam a Deus vendo, né, ou ouvindo a respeito da boa obra que Paulo realizara entre as igrejas, evangelizando, né, e anunciando Jesus Cristo e Cristo crucificado. Então, Paulo diz que não precisou aprender, né, dos apóstolos nem de ninguém, porque a revelação que ele teve foi completa. Mas nós vamos ver no próximo vídeo que ele não precisou aprender o evangelho, porque a revelação é a mesma, porém ele se submete à autoridade de Pedro, de Tiago e de João, os quais, né, em um sinal de comunhão, estende, né, impõe as mãos sobre ele. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo e vamos fazer esse apostolado crescer ainda mais.